Já pensou, você precisa enfiar uma tora de madeira num cara do nada? O que você faria? Nesse vídeo, a gente vai entender, primeira coisa, como que atividades que parecem que não fazem nenhum sentido acabam sendo muito úteis para nossa vida e como que a gente pode ficar em paz enquanto a gente está fazendo elas, esperando esse momento que talvez não seja o ápice das nossas vidas, mas para os outros vai parecer que é. E aí, você enfiaria a tora ou não? Bom, a gente vai precisar de base bíblica para esse caso. E eu vou ler só alguns versículos, porque são 2 capítulos que falam dessa história. Juízes 4 e 5. Mas eu vou ler esses versículos e aí o restante você pode ler na sua casa, colocar para ouvir na Bíblia, no aplicativo ou qualquer coisa do gênero. Então eu vou começar com Juízes 4, 8 e 9, que tá escrito assim. Baraque disse a ela, se você for comigo, irei, mas se não for, não irei. E respondeu Débora, está bem, irei com você, mas saiba que, por causa do seu modo de agir, a honra não será sua, porque o Senhor entregará Císera nas mãos de uma mulher. Então Débora foi a Quedes com Baraque. É o seguinte, Baraque, ele era um grande guerreiro, né? E Débora era juíza naquela época. Então Baraque foi se aconselhar com a Débora, e aí ele falou, Débora, vamos comigo pra guerra e tal. E aí a Débora falou, se você, só por causa disso, Deus vai entregar o Cícera, que é aquele a quem vocês têm que matar e massacrar, o rei da outra terra, ele vai ser entregue nas mãos de uma mulher. E aí, quando eu li isso pela primeira vez, o que eu pensei? Eu pensei que Deus ia entregar o Cícera nas mãos da Débora. Mas eu estava muitíssimo enganada. Era uma outra mulher que tinha. Então, já nesse tempo tinha uma juíza, né, que as pessoas falam que... Algumas pessoas, nem todas, né, falam que mulher não serve pra liderar, mas a Débora, ela liderava naquela época. Então, não sei, talvez isso seja um argumento, né, mas pra quem não quer entender, nem provas cabais serão suficientes. Às vezes é melhor a gente se contentar em não convencer as pessoas assim, não convencer não tentar mudar a opinião das pessoas, porque a gente vai sofrer tanto, e no final você vai provar que preto é preto e branco é branco, e a pessoa vai falar, mas preto é branco e branco é preto, e você vai perder a sua vida tentando convencer uma pessoa que não quer ser convencida e tá super feliz na dela. Vamos deixar as pessoas, amém? Então tá. E aí, o segundo texto que eu quero ler com vocês está em Juízes 4, do 17 ao 21, que é a parte que entra Jael. E tá assim. Cícera, porém, fugiu a pé para a tenda de Jael, mulher do queneu Eber, pois havia paz entre Jabim, rei de Azor, e o clã do queneu Eber. Jael saiu ao encontro de Cícera e o convidou. Venha, entre na minha tenda, meu senhor, não tenha medo. Ele entrou e ela o cobriu com um pano. Estou com sede, disse ele. Por favor, dê-me um pouco de água. Ela abriu uma vasilha de leite feita de couro, deu-lhe de beber e tornou a cobri-lo. E Cícera disse à mulher, fique à entrada da tenda. Se alguém passar e perguntar se há alguém aqui, responda que não. Entretanto, Jael, mulher de Eber, apanhou uma estaca da tenda e um martelo e aproximou-se silenciosamente enquanto ele exausto dormia um sono profundo, e cravou-lhe a estaca na têmpora até penetrar o chão, e ele morreu. Que moça delicada essa Jael, não? Ela cravou uma estaca na têmpora de um rei até a estaca tocar no chão, e por coincidência esse rei morreu. E como que a gente pode entender o que aconteceu nessa situação? Cícera, ele estava fugindo, ele conseguiu fugir, o exército dele estava sofrendo, né? E ele conseguiu fugir. E aí ele foi até o clã do Eber e lá ele pensava que ele tinha paz. Mas ele encontrou uma pessoa que ele não esperava, que era Jael. E ela falou, meu rei, vem pra cá, pode entrar em casa, toma um leite e tal. Só que ele não contava que Jael, ela era aquele povo, eles viviam em tendas. Então, como que eles armavam as tendas? Eles precisavam colocar lá não sei se panos, né? Mas a tenda. Eles precisavam colocar a tenda, seja qual for o material do qual ela é feita, e eles precisavam fincar estacas no chão para prender essas tendas. Por quê? Senão elas iam voar.
e como tem bastante vento no deserto, é, tem bastante vento no deserto, precisa fincar as tendas. Em resumo, é isso. E Jael, ela estava acostumada a fazer isso, porque ela vivia em tendas. Então ela fazia aquilo todos os dias. Não sei quantos anos ela tinha. Ela viveu a vida inteira. Mesmo que ela tivesse, sei lá, 20 anos, 30 anos, 40 anos, ela viveu a vida inteira aprendendo a fincar estacas no chão. E ela deve ter pensado muitas vezes: nossa, que saco, eu não aguento mais fincar estaca no chão, porque isso aqui é absurdo. Gente, que coisa inútil que eu tô fazendo. E talvez você, pensando na sua vida, olha para as coisas que você está fazendo hoje e fala: meu Deus, que coisa inútil que eu tô fazendo. Eu sirvo para muito mais. Eu sou feita para mais. Eu preciso atrair coisas boas, né? E aí vê alguns vídeos no YouTube e fala: vamos manifestar aquilo que a gente deseja. E coloca um uma folha com coisas dos sonhos e fazendo a lei da atração, que vamos combinar que ela não é muito bíblica, né? Mas tudo bem, vamos aos poucos. E aí você pega e fala: eu nasci para essas coisas do meu mapa da atração, eu nasci para esses carros maravilhosos, para esses sonhos, e não para isso que eu tô fazendo todos os dias. Lavar a louça, meu Deus, uma mulher como eu, pra que eu deveria lavar a louça? Não, com certeza, quando eu tiver dinheiro eu vou pagar alguém pra fazer isso. Limpar o chão? Nossa, o que que é isso? Limpar o banheiro? Misericórdia. E são coisas que a gente precisa fazer no nosso dia a dia. Talvez você seja uma pessoa que vive em tendas e você saiba fincar uma estaca no chão como ninguém. E aí, quando chegar o momento em que um rei inimigo, que achava que estava num ambiente seguro, um rei inimigo chega e você precisa matar ele, você vai conseguir. Porque você fez aquilo a vida inteira. Você fincou estacas no chão a vida inteira. E, e aí você pensa: meu Deus, então parece que serviu para alguma coisa aquilo que eu fiz. Gente, presta atenção, a Jael, ela recebeu aquele homem que pediu para ela água. Ele pediu água, mas ela deu leite para ele dormir, porque ele tava cansado. E aí ele dormiu mesmo, porque ela, pela força, sendo uma mulher, ela não ia ganhar na guerra com ele. Não sei se ela era crossfiteira, talvez sim. Mas ele era um guerreiro, um líder guerreiro, né? Então talvez ela não fosse ganhar pela força, mesmo se ela fosse crossfiteira. Mesmo se ela usasse bastante bomba. E aí, ela usou as armas que ela tinha na mão dela. Então, as pessoas podem pensar por algum momento: caraca, essa pessoa é frágil. Porque muitos, né, apontam para as mulheres e vão falar assim: ela é frágil. Pode, assim, alguém pode pensar que não existe machismo no mundo, que machismo é uma invenção das feministas ou sei lá o quê. Mas em alguns ambientes, as mulheres elas acabam sofrendo um pouco. E principalmente se eles são predominantemente masculinos. Como um ambiente tem muitos homens naquele lugar, sei lá, tipo numa faculdade de engenharia. Você entra numa sala de engenharia, a maioria é homem, tem pouquíssimas mulheres. Agora, numa sala de direito, tem muita mulher. Então as coisas acabam, assim, sendo difíceis para a pessoa que tá em minoria. Então, na sala de direito, quando eu estudei, tinha, sei lá, 4 caras, 5 caras na sala para 60 mulheres. Então, meu, eles deveriam se sentir um pouco acuados, né, para manifestar aquela masculinidade toda deles, porque tinha muita mulher. E o contrário também se aplica, porque na sala de engenharia tinha muito homem. Então, algumas mulheres podem se sentir meio mal e falar assim: meu, eu não posso ser tão feminina aqui nesse lugar porque eu vou destoar demais. Mas deixa eu falar uma coisa: só por você ser mulher, você já tá destoando totalmente. Então, não deixa de usar roupas lindas e maravilhosas. Não que isso seja intrínseco à mulher, nossa, sei lá o quê. Mas não deixa de manifestar a feminilidade só porque você tá num ambiente masculino. Porque você é mulher. Então você vai ter características que vão destoar de qualquer forma. É melhor você ser você mesma, autêntica, e inspirar outras pessoas que são parecidas com você do que tentar se adequar a um ambiente que você nunca vai conseguir se adequar. Porque você é completamente diferente das pessoas que mandam naquele lugar. Aí você fala: ah, não, mas eu preciso me adequar. Porque se eu me adequar, eles vão me aceitar melhor. Mas eles não vão te aceitar melhor. Gente, é sempre assim. Vão achar alguma forma de lembrar você que você não pertence àquele lugar. Mas se você for autêntica e firme nos seus princípios e aquilo que você acredita, aquilo que você gosta, de qualquer forma, vão lembrar você de que você não pertence àquele lugar.
E aí, tudo bem, porque você vai estar sendo lembrada de que você não pertence, mas você vai estar sendo você mesma. Então, pelo menos uma guerra você vai ganhar, que é a guerra de ser você, se deitar com a cabeça no seu travesseiro em paz, sabendo que você viveu a sua verdade naquele dia e todos os dias. Porque já pensou, você viveu uma vida tentando se adaptar para ser aceito e não ser aceito e ainda não ter vivido a vida que você deveria ter vivido? Nossa, vocês estão entendendo? Se faz sentido, fala alguma coisa pra mim, fala nos comentários, sei lá. Esse canal aqui, eu quero que ele seja um ambiente seguro para pessoas que são meio estranhas. Então, se você em algum momento se sentiu esquisito e tal, eu quero que esse canal te dê um pouco de liberdade pra você ser quem você é, porque eu gostaria que outras pessoas tivessem sido ousadas na época em que eu tava tentando descobrir quem eu era, porque aí eu ia ter alguém pra me inspirar, mas eu não tive muito. Tive algumas pessoas, mas sei lá, eu acho que quanto mais pessoas, melhor, né? Então, eu quero muito que as pessoas se sintam muito à vontade de ser elas mesmas quando elas me veem sendo eu mesma. Por mais que isso seja difícil, porque é difícil, gente. Porque presta atenção na Jael. Você acha que ela ia ser chamada para participar de uma guerra? Ela não era uma guerreira do exército. E nem nunca ia ser. Se ela se candidatasse ou se ela fizesse algum teste para participar da guerra, eu duvido que ela ia ser aceita no exército. Ela não ia ser, porque ela era uma mulher que armava tendas. Mas ela venceu aquela guerra. Então, sim, entendeu? Se a gente for quem a gente precisa ser, quando chegar a hora, é aquela pessoa que vai ser usada para tomar atitude decisiva. Mas se a gente estiver tentando se encaixar em um ambiente em que a gente não é o melhor, eu nunca vou ser a melhor em ser uma outra pessoa. Eu sou a Júlia. Se eu viver a vida inteira tentando ser a Joana, eu vou ser uma versão barata da Joana. Mas se eu me esforçar para ser quem eu sou, eu vou ser a versão 200% da Júlia. E aí, quando precisarem de uma Júlia, eu vou estar lá. Já pensou, precisam de uma Júlia e eu tô sendo uma versão barata da Joana? Aí não vai ter a Júlia, e quando precisarem da Joana, vão chamar a Joana, não vão chamar a versão barata dela. Então, que a gente, assim, se a gente nasceu pra armar tendas, vamos armar tendas, porque vai chegar um momento em que vai ser necessária uma pessoa que sabe fazer isso. E aí, ela já sabia fincar estacas no chão de uma forma tão perfeita que ela não precisou nem pensar duas vezes. O que é a têmpora, gente? A têmpora é isso aqui. Ela pegou a têmpora do Cícera e ela fincou a estaca com. Mano, ela precisou fincar uma vez. Ela não deu 2 tiros pra garantir. Ela não deu 50 facadas. Ela não deu 61 socos. Ela precisou de uma estaca pra cumprir o objetivo dela. E ela precisou de uma martelada. Foi uma martelada? Deixa eu ver se ela usou um martelo aqui. Ela apanhou uma estaca da tenda e um martelo. Ela precisou de uma estaca e um martelo e ela acabou com a vida de um rei, cara. Então, o objetivo com esse vídeo é esse. Que a gente permaneça naquilo que Deus chamou a gente pra fazer, pra que a gente seja o melhor naquilo que a gente tá fazendo. Porque se a gente tentar fazer uma coisa que os outros acham que a gente deve fazer, a gente não vai fazer bem. E quando chegar a hora que a gente precisa fazer aquilo que a gente precisa fazer, a gente não vai saber, porque a gente não treinou, a gente estava fazendo outras coisas, nos distraindo. Então, Deus, ele pode usar a gente para fazer aquilo que a gente deseja. Porque eu gostaria que você pensasse agora, qual será que era a oração que Jael fazia? Qual será que era a oração que Maria fazia? A Maria, mãe de Jesus. Maria conhecia Jesus, as ideias. Maria conhecia Deus. Ela devia conhecer as escrituras, talvez, de ouvir alguém, não sei se ela sabia ler, de ouvir alguém explicando, ou talvez lendo, não sei se ela sabia ler. E ela tinha os desejos dela. Ela era uma adolescente que tinha sonhos, que via o povo dela sofrendo. Então ela devia orar: Senhor, eu clamo pela libertação de Israel. Não sei, talvez sim. O que ela orava pra Deus falar: você vai ser mãe do meu filho.
que Maria orava, gente? Que fez Deus enxergar ela como digna de parir o Salvador da humanidade. O que Jael orava para que Deus enxergasse ela como digna de vencer essa guerra, de entregar a vitória nas mãos dessa mulher? Elas desejavam alguma coisa. Talvez elas desejassem a libertação de Israel. Talvez elas desejassem a libertação do seu povo e elas clamassem todos os dias por isso, mas elas não sabiam como que isso ia acontecer. Talvez Israel pensava que a libertação do povo dela ia acontecer pelas mãos do Baraque. Eu confundo Baraque com Baruque. Do Baraque. Mas ela não sabia que a libertação podia estar nas mãos dela. Então, às vezes a gente tá orando, pedindo, clamando por uma coisa que só Deus sabe como ele vai realizar. Que nem Ana também, Ana que desejava um filho. Ela desejava muito um filho e Deus queria um sacerdote. E ele sabia que Ana era a mãe que iria, assim, educar o filho dela, que iria ser desprendida a ponto de permitir que o filho dela fosse educado também para ser um sacerdote. E aí a gente teve Samuel. Então, ele ouve as orações dessas mulheres. Ele sabe o que elas desejam no fundo do coração delas. Ele sabe o que eu desejo, ele sabe o que você deseja. E ele quer muito realizar isso que você quer, que você deseja, que você pede. Claro que se for uma coisa bíblica, né? Se você deseja a destruição da humanidade, eu acho que Deus não vai atender essa oração, porque tá escrito, né? Vocês não são atendidos porque pedem mal. Acho que em Tiago. Então, se você pede uma coisa que tá de acordo com a palavra de Deus, não tem por que Deus não realizar esse desejo do seu coração. Mas às vezes ele não vai acontecer do jeito que você está esperando. Ele pode ser muito melhor. Mas eu tenho certeza que a Maria, ela não queria que o filho dela morresse. Nenhuma mãe quer criar um filho para que ele seja morto, né? Então, ela talvez clamou pela libertação do povo dela, e aí ela teve Jesus, que superou todas as expectativas e todos os desejos do coração assim, até dos gentios, né? Porque a gente teve salvação através do Filho de Deus que nasceu naquele povo. Mas ela não esperava que o filho dela ia ter que morrer, né? Para isso. Mesmo que ele tenha ressuscitado depois. Talvez ela quisesse um filho comum, que nascesse ao lado dela e que se casasse com uma boa mulher e vivesse até a velhice dela, ela pudesse ver os netinhos dela. Ela não teve isso com Jesus. Talvez ela tenha isso com os outros filhos dela, mas com Jesus ela não teve. Mas o fato de Deus ter escolhido o ventre dela para gerar o Salvador da humanidade, assim, superou, né? Todos os desejos que ela poderia ter. Até Moisés também. Moisés, ele deveria querer entrar na Terra Prometida. Assim, desde quando ele era jovem, ele queria a libertação do povo dele. E ele tentou fazer isso pelas próprias mãos, matando um egípcio e tal, tanto que ele teve que fugir. Mas a forma que Deus usou ele foi muito surpreendente. Foi, acho que superior à expectativa que ele poderia ter. Porque ele liderou aquele povo para sair do Egito, assim, de uma forma que ele foi o líder daquele povo. Ele levou aquele povo no deserto. Mas ele não pôde entrar na Terra Prometida que ele, por tantos anos, quis que o povo entrasse. E será que ele ficou tão triste assim por não ter entrado na Terra Prometida? Ou será que quando ele morreu ele estava satisfeito porque ele sabia que Deus tinha cumprido o propósito dele na vida dele? São coisas que eu gosto de pensar. Vocês estão comigo ainda? Pensa aí. O que essas reflexões estão trazendo para você? Você pensou em alguma coisa? Lembrou de alguma coisa? E aí, uma outra coisa que eu queria falar também é que, e no outro dia? No outro dia, depois que Jael matou esse cara, aquilo foi surreal, surpreendente. E no outro dia, ela voltou a ser uma mulher comum. E aí, toda vez que ela fosse fincar uma estaca no chão pra morar nas tendas, pra dormir nas tendas,
Será que ela se lembraria desse dia? E aí ela ia pensar: nossa, será que nunca mais eu vou viver uma coisa como essa? Que aquilo foi tão maravilhoso? Mas o mais maravilhoso tá em a gente permanecer constante e ter uma vida longeva, uma vida sustentável. Eu penso nesses super roqueiros. Muitos não aguentaram, eles se entregaram para as drogas e morreram jovens, né? Mas tem os roqueiros hoje que eles estão velhos. Eles não aguentam mais pular igual eles pulavam quando eles eram jovens. O joelho não aguenta mais. Mas eles viveram o rock. Eles, assim, cantaram em estádios lotados de gente. E eles podem olhar para trás e falar: nossa, naquele tempo era melhor. Mas não é sábio fazer esse tipo de questionamento, porque hoje é o melhor tempo da nossa vida. Talvez você pense ou eu pense que aquilo que eu fiz naquela época foi o melhor que eu poderia ter feito. Mas Deus, ele quer usar a gente todos os dias para uma coisa nova. As misericórdias do Senhor, elas se renovam a cada manhã. E a possibilidade dele usar um vaso é uma coisa muito evangélica de se dizer, né? Mas de ele usar um instrumento para fazer aquilo que ele quer que seja feito hoje, porque nunca vai acabar as coisas que a gente precisa fazer na Terra. Os livros nunca vão parar de ser escritos, as pessoas não vão parar de morrer, as injustiças não vão parar de acontecer. E Deus, ele quer usar as pessoas. Mas se a gente ficar apegado ao passado, a tudo aquilo que já se foi e que a gente acha que foi o ápice da nossa vida, a gente não permite que a água de Deus, o rio de Deus, flua através de nós com, assim, uma água viva fluindo do nosso ventre para abençoar os outros. E a gente pode ser usado hoje. Então, outra coisa, não vamos ficar apegados às coisas extraordinárias que a gente já fez, porque Deus tem muito mais para nós. E Ele pode fazer tudo da forma que a gente nem tá esperando, uma forma muito melhor. E que não se compara ao nosso desejo falho, humano e limitado. Porque Ele pensa pela eternidade. Então Ele quer que as nossas atitudes elas ecoem pela eternidade. Não que fiquem somente nessa geração. Tem pessoas que hoje não conhecem mais a Kelly Key. Gente, quem não conhece a Kelly Key, que cantava Baba Baby? Baba Baby era o hit da geração. Mas tem gente que não faz ideia de quem ela é. E ela continua vivendo a vida dela. E quando Deus ele usa a gente, ele quer que as nossas atitudes elas ecoem pela eternidade e não que elas sejam um hit do verão. Hits do verão são legais, mas frutos eternos e dignos de arrependimento são muito superiores a tudo isso. Beleza? Então eu também quero falar sobre a aplicação. Porque o que adianta eu falar tudo isso e a gente não saber o que fazer amanhã? Então, primeiro passo: prestar atenção no meu dia a dia e ver do que eu estou reclamando. Presta atenção no que você está vivendo hoje. Exemplo, você está estudando para uma prova e aí você está cansado. Você fala: chega, eu não aguento mais estudar. Eu deveria ser uma diva. Eu deveria ser uma rockstar, sei lá, qualquer coisa melhor do que isso que você acha que não é o suficiente agora. E presta atenção no seu coração, segundo passo, para ver o que você gostaria de estar fazendo. Então, que nem a Jael ou a Maria, eu quero a libertação de Israel, mas eu sou apenas uma menina. Eu quero a libertação de Israel, mas eu sou apenas uma construtora, uma armadora de tendas. Apenas peça para Deus, aí entra o terceiro passo. Peça a Deus para revelar como essas coisas que você está fazendo hoje vão se conectar ao que Ele tem para você no futuro. E peça para que Ele te dê paz se você estiver no caminho certo. Então, Senhor, eu tenho um desejo da libertação de Israel, mas eu só sei armar tendas. Por favor, me mostra se eu estou no caminho certo ou se eu devo mudar a minha trajetória para eu chegar aonde eu desejo, que é a libertação de Israel. Será que eu devo me transformar numa guerreira? Será que eu devo começar a lutar? Aprender Kung Fu? Aprender Jiu-Jitsu? Bora pro Jiu? Nossa, gente. Eu não sei, eu não gosto muito de Jiu-Jitsu. Porque as pessoas têm que ficar se agarrando e rolando no chão. Sem preconceito, mas acho que eu tenho um pouco de preconceito sim, mas tudo bem. E então, Senhor, eu devo permanecer armando tendas? Ou eu devo mudar minha trajetória para eu conseguir aquilo que eu desejo? E peça para Ele te dar paz. Fala: Espírito Santo,
Eu devo continuar nesse trajeto? Me dá paz. Se sim, permanece. E aí você vai chegar em um momento que isso que você tá fazendo vai ser usado pra aquilo que você deseja. E Deus, ele faz infinitamente mais do que a gente espera. Ele nos deu o Espírito Santo. Então, o Espírito Santo dentro de você, que é o Espírito do próprio Deus, que conhece toda a sabedoria, vai te revelar se você tá no caminho certo ou não. É só falar com ele. Pode falar simples. Falar, Senhor, me ajuda. Eu não sei o que eu estou fazendo. Pode até escrever, se você não se sente confortável para falar. Mas o Espírito Santo, ele vai te direcionar. E ele vai te mostrar como você deve ouvi-lo. Você vai prestar atenção em algumas coisas e ele vai te dar a certeza de que é ele que tá falando com você. E eu quero que você me conte. Se der tudo certo depois, manda aqui nos comentários. Se inscreve, dá like, comenta, compartilha esse vídeo se você achou que ele faz algum sentido e se ele vai ajudar alguma outra pessoa. E beijo!